primórdios da história registrada, a humanidade tem buscado respostas para questões fundamentais. De onde viemos? Qual é o nosso propósito? Para onde estamos indo? Essas indagações encontram respostas nas páginas da Bíblia Sagrada. Informações venerada por milhões como uma fonte de sabedoria divina e orientação espiritual. Nesta oportunidade, convido a vocês a explorarmos profundamente os temas da origem, propósito e destino da humanidade, conforme delineados nas Escrituras Sagradas. A Bíblia começa com o relato da criação, onde Deus, por sua palavra, traz à existência os céus, a terra e tudo o que neles há. O livro de Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, dotando-os com a responsabilidade de cuidar da criação e viver em comunhão com o Criador. Assim, a humanidade encontra sua origem na obra criativa de Deus, sendo amada e valorizada desde o seu primeiro momento de existência. Dentro do aspecto da origem do homem, a Bíblia Sagrada afirma que, ao criar o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Essa ideia está associada ao relato de criação encontrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde lemos: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa declaração deixa evidente que a humanidade foi criada de forma toda especial, refletindo de maneira única a natureza e os atributos de Deus. Os seres humanos compartilham características com Deus, como racionalidade, consciência moral, capacidade de amar e criar, entre outras. Portanto, ao criar o homem à sua imagem, Deus estabelece uma relação especial e de amor com a humanidade. Essa ideia não implica que os seres humanos são idênticos a Deus, mas sim que têm uma semelhança, uma representação de sua natureza. Enquanto os seres humanos refletem a imagem de Deus de alguma forma, essa reflexão não é perfeita, mas é uma parte essencial da identidade humana. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, refletindo assim sua natureza e atributos de forma impressionante. Essa crença tem implicações importantes para entender o nível de dignidade e o propósito da humanidade na criação divina. De acordo com a interpretação teológica, o propósito da criação da humanidade é de fato o louvor e a glorificação de Deus. Essa ideia tem suas raízes nas Escrituras Sagradas e na tradição do cristianismo. No livro de Isaías, por exemplo, encontramos versículos que falam sobre a humanidade sendo criada para a glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Esse versículo demonstra que a própria existência da humanidade está intrinsecamente ligada à glória de Deus. Além disso, na tradição cristã, a glorificação de Deus é vista como o objetivo supremo de toda a criação. O livro do Apocalipse, por exemplo, descreve uma visão celestial na qual todas as criaturas, humanas e angelicais, estão constantemente louvando e adorando a Deus. Isso reflete a crença de que a criação, incluindo a humanidade, foi destinada a participar ativamente na exaltação do Criador. No entanto, é importante ressaltar que a glorificação de Deus não significa apenas louvor verbal ou adoração formal. Envolve também viver de acordo com os princípios e valores estabelecidos por Ele, refletindo sua natureza em nossas ações e relacionamentos. O propósito da humanidade não se limita apenas ao louvor verbal, mas também à vivência de uma vida santa que exalta a Deus em todas as áreas. Em síntese, podemos afirmar categoricamente que dentro da realidade bíblica e a interpretação teológica, o propósito da criação da humanidade é, sim, o louvor da glória de Deus, tanto em palavras quanto em comportamento. O propósito primordial da humanidade, conforme revelado na Bíblia,
é viver em relacionamento íntimo e íntegro com Deus e em perfeita harmonia uns com os outros. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente a ênfase no amor a Deus e ao próximo como os maiores mandamentos. O propósito humano é expresso na busca pela justiça, bondade, compaixão e santidade, refletindo a natureza amorosa e perfeita de Deus. Apesar da queda para o pecado e da consequente separação de Deus, a Bíblia apresenta uma mensagem de esperança, a promessa de redenção e restauração. Por meio de Cristo, Deus oferece perdão e reconciliação, abrindo o caminho para a restauração do relacionamento perdido entre Ele e a humanidade. O destino final daqueles que aceitam esse presente divino é a vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Dentro da perspectiva apresentada, o nível de complexidade entre as escolhas do homem e seu destino é bastante significativo. A Bíblia enfatiza a liberdade de escolha concedida ao ser humano, juntamente com as responsabilidades e consequências associadas a essas escolhas. Por um lado, as escolhas humanas têm o potencial de influenciar decisivamente o curso de suas vidas e, por extensão, seu destino. A capacidade de escolha é uma característica fundamental da natureza humana, e as decisões que tomamos têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nos outros e no mundo ao nosso redor. Há também uma dimensão espiritual envolvida nas escolhas humanas e em seu destino. A palavra de Deus ensina que as escolhas morais têm implicações não apenas nesta vida, mas também na vida após a morte. Portanto, as escolhas que fazemos não apenas afetam nossas circunstâncias terrenas, mas também nosso destino eterno. Quanto aos riscos de um final feliz, há uma tensão entre a promessa de esperança e redenção oferecida pela fé em Cristo e a realidade das consequências do pecado e da rebeldia. Embora haja uma promessa de perdão e reconciliação através de Jesus, a Bíblia adverte sobre as consequências do pecado e da escolha deliberada de afastar-se dos caminhos de Deus. O final feliz está disponível para aqueles que escolhem seguir os desígnios de Deus, buscando sua vontade e vivendo de acordo com seus mandamentos. Porém, a condenação está à disposição para aqueles que optam por seguir seus próprios desejos carnais e ignorar os princípios divinos. A complexidade entre as escolhas humanas e o destino reside na interação entre a liberdade de escolha concedida por Deus e as consequências morais e espirituais dessas escolhas. A fé oferece esperança de eternidade celestial para aqueles que, em santidade, optam buscar a Deus e seu propósito para suas vidas, mas alerta sobre os perigos da desobediência, a prática do pecado e a consequente separação de Deus. Apesar das tribulações e desafios, a mensagem central da Bíblia é de esperança e promessa. O destino final da humanidade está nas mãos de um Deus amoroso e soberano, que prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. À medida que navegamos pela jornada da vida, podemos encontrar conforto e segurança na certeza de que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É necessário termos uma real compreensão da nossa condição na Terra. A grande realidade é que nós, seres humanos, não somos deste mundo. A expressão de que somos mortais e que uma vez encerrado o nosso ciclo de vida, tudo acabou, é um grande engodo. O fato é que o corpo, o invólucro, o habitáculo da alma, esse sim tem prazo de validade. E o fator tempo faz com que o mesmo envelheça e morra, retornando ao pó de onde veio. No entanto, a alma, responsável pela razão e onde se estabelece o centro de todas as nossas emoções, como alegria e tristeza, essa sim é eterna e será responsabilizada pelo seu destino. Uma vez que a mesma, utilizando o comando do corpo,
pode fazer escolhas que desagradem a Deus, o pecado, e, consequentemente, leve à condenação no inferno. Exemplificando melhor, a alma é como um piloto no comando de um veículo, o corpo, e sua condução tem implicações muito sérias envolvendo o futuro eterno. Observem que quando Jesus deixa as cortes celestiais para resgatar a humanidade do domínio do pecado, ele deixa sua condição transcendente como Deus e se submete a nascer de uma mulher na condição humana. Porém, é fato e notório que a condução daquele corpo que foi gerado no ventre de Maria estava o Deus encarnado. Fica nítido que era a forma de se sujeitar ao mesmo processo da criação do homem a fim de efetuar o processo da redenção. Imaginem o homem visitando a lua. É essencial usar um traje especial a fim de poder se mover em sua superfície. O corpo é como esse traje. É evidenciado que, mesmo sujeito a uma composição corporal semelhante aos demais residentes deste planeta, os animais, nos diferenciamos em tudo, desde a forma de andar até a forma de domínio. À luz das verdades reveladas na Bíblia Sagrada, somos convidados a refletir sobre nossa origem, propósito e destino como seres humanos. Somos amados por um Deus que nos criou com um propósito específico e que nos oferece a oportunidade de uma vida plena e abençoada por meio do seu amor redentor. Que possamos, portanto, buscar viver em comunhão com Ele e uns com os outros, confiando na promessa de um destino eterno de paz e alegria na presença do nosso Criador. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação, você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.